Olá, Deus abençoe você que está acompanhando o nosso canal, aqui da Congregação Nova Lima. Nessa mensagem vamos falar um pouquinho sobre bom ânimo, nesses dias de pandemia, nesses dias de isolamento social. Vamos ver o que a Palavra de Deus pode compartilhar conosco nesse momento para que possa fortalecer o nosso coração, a nossa fé. E a mensagem deste vídeo está lá em João capítulo 16, versículo 33, que diz o seguinte: Estas coisas tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu passei pela experiência da conversão em Cristo Jesus em 1998. Quando encontrei a Cristo, ou quando Ele me encontrou, melhor dizendo, eu imaginava que a gente jamais teria problemas depois que a gente encontrasse com Jesus ou viesse a conhecer o Evangelho, que os meus problemas de fato teriam acabado, que seria uma vida de tranquilidade, uma vida sem angústia, sem sofrimentos, sem lutas pessoais. E enquanto eu fazia o curso para o batizado, o curso de catecúmenos, o meu pastor me falou: olha, muitas pessoas têm essa impressão de que você se encontra com Jesus e que você passa a não ter mais nenhum tipo de luta pessoal. Pelo contrário, as tuas lutas permanecem, as tuas lutas, elas continuam acontecendo no seu dia a dia. A diferença é que você passa a ter um Deus que está sempre ao seu lado. Há pessoas também que gostam de guardar para si apenas versículos que lhe fazem bem ao coração ou que trazem apenas boas promessas. Muitas vezes até esquecem de versículos que citam esses momentos de lutas, de aflições, e muitas vezes até fazem interpretações erradas, né? Quantas vezes a gente já não ouviu pessoas falando de Filipenses 4,13, citando: tudo posso naquele que me fortalece, né? Posso viajar, posso estudar, posso comprar um carro, posso comprar uma casa, posso ser próspero, posso ser rico, posso ser o que quiser. Quando na verdade o versículo fala a respeito das lutas, dos sofrimentos, de que Paulo estava dizendo que eu posso passar por tudo, em nome de Jesus posso ser açoitado, posso ser preso. Então, na verdade, a Bíblia ela traz consigo alguns contextos, mas ela fala também das lutas pessoais, ela relata a respeito das dificuldades do povo de Deus, das suas angústias. E em João capítulo 16, versículo 33, ele reafirma isso, dizendo que no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então as lutas, as aflições, elas estão presentes na vida do povo de Deus. E não é exclusividade nossa. Se você olhar um pouquinho na história do povo de Deus, você vai ver que Jesus, que é o grande símbolo do cristianismo, foi torturado, foi morto, foi pregado numa cruz. Passou por sofrimentos terríveis, né? De ter cravos fincados nos seus pés, nos seus braços, de morrer pendurado, de ser açoitado. Então, de fato, as lutas e provações elas existem. Por exemplo, o apóstolo Paulo foi aprisionado, né? Foi açoitado, ele reclamava de um espinho na carne. Então ele também tinha a sua luta pessoal, também tinha o seu sofrimento. E o que dizer de Estevão, que morreu apedrejado, que é uma morte, um sofrimento pior do que esse? João, que foi exilado numa ilha, na ilha de Patmos. Então a história do povo de Deus, ela tem de fato as grandes bênçãos, as grandes intervenções de Deus, mas há também lutas, sofrimento, angústias e aflições. Então, as aflições de Deus, as aflições para o povo de Deus, elas estão presentes durante a caminhada, durante a nossa caminhada aqui na Terra. E desde março para cá, aqui no Brasil especialmente, nós estamos passando por uma grande aflição. Nós estamos vivendo os dias da pandemia de coronavírus. Mas o que essa mensagem pode nos confortar, pode nos trazer de alento nesses dias de aflição? Antes de mais nada, eu acredito, e a Bíblia assim também nos relata, que essas aflições elas ocorrem por conta de um determinado propósito, porque elas podem fazer com que a nossa vida seja
transformada. E eu falo isso baseado lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3, que diz: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Parece até contraditório, né? Como que produz alegria passar por provações? Mas as provações, elas nos permitem ter perseverança. E o que é perseverança? Perseverança é continuar firme na caminhada. Então nós, mediante as nossas lutas, nós somos convidados, nós somos intimados a continuarmos firmes na nossa fé, a passarmos pelos momentos de aflições, de sofrimentos, de provações, mas acreditar que Deus está presente conosco nessas aflições. Então as angústias são momentos para a gente reafirmar a nossa fé em Deus, realmente acreditar na presença desse Deus dia após dia nas nossas vidas. Um outro trecho bíblico que eu gosto muito está lá no Salmo 84, versículos 5 e 6, que diz assim: Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Esse salmo fala, né, esse versículo, de um homem que passa por um vale árido, por um vale seco, que não tem nada de produtivo, e que ele transforma esse grande vale na primeira chuva. De bênçãos o cobre a primeira chuva. E talvez nós estejamos passando realmente dias de vale árido, de dificuldades, de pessoas sem emprego, de pessoas enfermas, de pessoas angustiadas. Então nós temos a oportunidade, todos nós cristãos, de sermos bênçãos na vida de outras pessoas, de agirmos, de sermos solidários, de confortarmos outras pessoas, de levarmos uma palavra de alento, é claro, seguindo todos os protocolos de segurança, né, mantendo o distanciamento, mas sim sendo solidário às outras pessoas. Então, esses momentos de aflição, esses momentos de dificuldade, nos levam a caminhar ou tomar atitudes que nós não tomaríamos se os dias estivessem todos normais. Ou seja, nós estamos passando por um vale árido para que a gente possa realmente cobri-los de bênçãos, ou seja, e essas bênçãos é aquilo que a gente pode fazer pelas outras pessoas. Então, as provações, as nossas aflições, elas têm um propósito para acontecer. Inclusive, essa própria pandemia que nós estamos vivendo a nível global, que é um evento, certamente a pandemia mais forte, mais marcante da história moderna da humanidade. Nós estamos vivenciando exatamente esse momento histórico, mas é um grande momento também de perseverar e também um grande momento de sermos bênção para a vida de tantas pessoas que estão angustiadas, que estão tristes, que estão aflitas. João 16:33, né, fala ainda nesse versículo que além de passar por aflições, nós deveríamos ter bom ânimo. Então, é uma afirmativa que nós vamos passar por aflições e também um conselho: tenha bom ânimo, tenha paciência, tenha confiança em Deus. Mas por que deveríamos ter bom ânimo, né? Passando por uma aflição, passando por uma dificuldade? Porque Deus nos promete estar conosco todos os dias da nossa vida, nas nossas angústias, nas nossas lutas pessoais. E isso está lá em Mateus 28, versículo 20, lá na parte B do versículo 20, que diz assim: E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Todos os dias significa que não é só nos dias bons, que não é só nos dias maus, que Deus está conosco todos os dias, caminhando conosco, nos guardando, nos protegendo, mas também caminhando conosco nas nossas aflições. Então, até o final dos tempos, Deus vai estar conosco. Então, isso é motivo para ter bom ânimo, saber que Deus está nos acompanhando nas nossas lutas diárias, e nas nossas aflições, nas nossas angústias. Esse já seria um bom motivo para ter bom ânimo.
Entretanto, há outras formas também, outras formas de você ver um bom motivo para ter bom ânimo. E uma delas está lá em Romanos, capítulo 8, verso 35 a 39, que diz o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Porque está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, inclusive nenhum vírus, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo, nosso Senhor. Então, um dos motivos para ter bom ânimo é porque nada vai nos separar do amor de Deus. Nada vai nos separar desde o momento que Deus nos alcançou até o final dos nossos dias. Deus há uma promessa de estar ao nosso lado e que nada vai nos separar do cumprimento dessa promessa. Nenhum tipo de acidente, nenhum tipo de fatalidade, muito menos um vírus. Então, esse já é um outro motivo para termos bom ânimo, para realmente passarmos pela luta, sempre acreditando que isso vai passar e que Deus vai estar conosco nas nossas lutas. Mas nós devemos ter bom ânimo também. Por quê? Porque Deus já nos deixou a sua paz. Então, João 16:33 diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, esse versículo também nos diz, que Deus realmente já nos deixou a sua paz e Ele espera que tenhamos paz nele. João capítulo 14, verso 27 diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, Deus já deixou a sua paz conosco. Então, devemos realmente ter paz, mesmo na aflição. Devemos acreditar que Deus está conosco e que nada pode nos afastar, nada pode nos separar dessa proximidade que nós temos com o nosso Senhor, mesmo que haja lutas, que haja aflições. E ainda esse versículo ainda finaliza dizendo o seguinte, que Jesus já venceu essa luta por nós. Lá no final do versículo de João 16:33 diz: eu venci o mundo. É uma fala no sentido de vencer o pecado, de nos conceder a vida eterna. Mas se a gente pensar no sentido literal, Jesus viveu essa vida também de carne e osso, viveu dores, viveu sede, viveu fome, viveu o perigo das doenças, e ele diz que ele venceu tudo isso, ele passou por tudo isso. Então também serve de inspiração para a nossa vida. Assim como Jesus venceu, assim como Jesus passou por essa vida enquanto homem, enquanto ser humano, nós também podemos passar pelas nossas aflições, tendo bom ânimo e acreditando realmente que nós já somos vitoriosos. Por quê? Porque Cristo já venceu por nós, já venceu nos concedendo uma vida eterna, mas também nos dá a condição de passarmos também por essa aflição tendo bom ânimo. Então, diante de tudo isso que eu te falei, a gente poderia pegar o versículo de João, capítulo 16, versículo 33, e tentar reescrever ele da seguinte forma: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, fiquem em paz, eu já passei por tudo isso e venci. Que essa palavra sirva para a tua vida, que em meio a essas lutas, que em meio a essas aflições, você realmente tenha paz, tenha bom ânimo e tenha a certeza que Jesus já venceu por você. Venceu por você por uma vida eterna e venceu também por você diante do Pai. Que essa palavra fale ao seu coração, que sirva de alento para a tua vida e que você possa realmente perseverar, fortalecer a sua fé em Jesus e passar por esse período realmente de cabeça erguida, acreditando na intervenção de Deus na sua vida. Deus te abençoe. Se você não se inscreveu ainda no canal da nossa igreja, se inscreva, deixe o seu like. Por isso ajuda também a gente a compartilhar essa palavra a mais pessoas.
Que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida, a vida da tua família, que Deus esteja guardando vocês do coronavírus e assim como de todas as outras doenças. Deus abençoe a todos, fiquem em paz.